E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A dispersão de usuários de droga da região central de São Paulo provocou o surgimento de várias pequenas cracolândias espalhadas pela cidade. Nós agora vamos conversar com o antropólogo Paulo Malvasi, que é pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole e também da Faculdade de Saúde Pública da USP. E ele vai nos falar sobre os fatores que multiplicaram as chamadas mini-cracolândias na capital e cidades do interior. Muito obrigada, professor Paulo, por estar conosco. Eu quero começar com esse termo cracolândia, porque quando se fala cracolândia, né, a gente supõe terra do crack. Aquela região central da cidade virou, né, tanta gente lá, tantas pessoas, durante tanto tempo, recebeu esse nome. Agora, com a dispersão feita pela polícia, essas pessoas foram para os bairros mais próximos, outros mais distantes, surgiram em cidades do interior, o que estão chamando de mini-cracolândias. Esses que perambulam, eles constituem uma mini cidadezinha do crack? É correto falar assim? Boa noite, Maria Lídia. O fenômeno da Cracolândia ele é um fenômeno bem específico, né? A Cracolândia ela se desenvolve assim em São Paulo, numa região que historicamente teve diversas ocupações, digamos, alternativas. Lá já foi a boca do lixo, foi espaço de prostituição. Então a terra do crack, como é chamada, ela é um fenômeno do centro de São Paulo, uma ocupação que dura aproximadamente 20 anos quase, de usuários, que desenvolve ali uma estratégia de solidariedade. E quando nós falamos em termos de uma cracolândia, nós estamos falando de uma rede de relações, de um conjunto de relações econômicas também, em que o produto crack ele é central nessa sociabilidade. Mas quando fala atividades econômicas, é o tráfico de droga? Não, elas são variadas, são trocas, cata de papelão, de cobre, de materiais para reciclagem, trocas de bilhetes de trem, metrô, alimentos, e o crack como centro dessa rede. Então, na Cracolândia, quando nós tínhamos 1.200 pessoas, nós tínhamos ali muitos moradores de rua que eram mais alcoólicos do que usuários de crack. Bom, o senhor é um antropólogo especializado em antropologia urbana, ocupação do solo urbano. Sim. Esse fenômeno das pessoas envolvidas com a droga se reunirem no mesmo espaço dentro das cidades, é alguma coisa que se repete em todas as cidades do mundo? Assim, isso é um fenômeno comum? Não, isso é um fenômeno característico de São Paulo, né, e que parece estar se espalhando pelo Brasil. Mas eu não chamaria de Cracolândia, porque Cracolândia você tem que ter, de fato, né, um conjunto de interações nesse local para você ter uma cidade do crack. Quer dizer, essas pessoas que passaram a perambular pela cidade, aqui na Avenida Paulista, ali na Doutor Arnaldo, Sim. nos bairros Santa Cecília, Higienópolis, próximos ao centro da cidade. O que é isso, então? Dá para falar que é uma mini Cracolândia? Não chamaria de uma mini Cracolândia, né? Ela é a dispersão de algo que a política de repressão ela procurou mascarar, mas que é algo que se torna visível pela cidade, né, que é mesmo essa, de um lado, né, nós temos uma visibilização da miséria, né, e por um outro lado, nós temos a adesão de pessoas de diferentes classes a essa relação extrema com a vida que o crack ele proporciona, uma relação radical de intensidade e de risco, né? Agora, o que acontece é que esse espalhamento, provocado por uma ação repressiva, cria uma série de problemas para os usuários e para a população de modo geral. E o poder público pode impedir os usuários de droga, ou quem quer que seja, do direito de ir e vir? Não, isso não é possível. Quer dizer, é uma questão de direitos humanos isso? Do meu ponto de vista, a ação sim. policial para que eles não se concentrem nesse ou naquele lugar? Sim, do meu ponto de vista, sim, né? E de fato a ação feita assim em janeiro, ela foi uma ação que levou muitas pessoas à prisão, pessoas que demandavam, na verdade, cuidados de saúde, de modo geral. Na época, falou-se mais de 200 pessoas presas e mais de 200 internadas compulsoriamente.
Agora, ainda sobre a questão do direito de ir e vir, das pessoas se agregarem, uma dando suporte para a outra, porque no limite da miséria humana, né? Porque é uma situação extrema de carência. A comunidade, para encerrar a nossa entrevista, né? Porque quem está no seu bairro e de repente aparecem esses grupos, se sente muito incomodado, não apenas pelo desconforto de ter de conviver com um padrão diferente que as pessoas estranham, mas também muitas se sentem ameaçadas, porque estão vendo a droga ali e o imprevisível, pode ter agressividade, a sujeira. Então entra uma série de variáveis e a comunidade, ela se coloca contra. Sim. Qual deve ser o papel de uma comunidade civilizada, cidadã, em relação a esse problema social tão grave? Então, essa dispersão, de um modo geral, ela torna-se inviável que as políticas públicas elas se materializem na relação com esses usuários, com essas pessoas que vivem essa situação extrema. Então, de modo geral, o que eu diria é que a comunidade tem que acolher, mas acolher como um acolhimento que é público. Então, realmente, assim, acionar-se os serviços públicos que existem na região, né, procurar deve dar comida, cobertor, proteger nesse sentido? Olha, nesse ou isso caso, é aumentar o problema? Olha, de qualquer forma, essas pessoas desenvolvem estratégias para se alimentar. Eu acho que, assim, uma delas para se alimentar, para ter algum conforto. E, assim, uma delas é estabelecer conexão com as pessoas do bairro mais acessíveis, né? Mas esse voluntarismo não vai resolver, assim, a questão de nós termos que ter, assim, efetivamente, políticas públicas capazes... Quer dizer, não é assistencialismo que vai resolver. Mas as pessoas que estabelecerem uma relação saudável, eu acho que é interessante de modo geral, né? E eu agradeço muito a sua entrevista, Gabriel.